Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nesta véspera de 1º de maio, eu converso com o João Carlos Gonçalves, o Juruna, secretário-geral da Força Sindical. Juruna, boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E amanhã haverá um evento das centrais sindicais, cerca de 7 centrais, CUT, Força Sindical, UGT, CTB, NCST, CSB, Intersindical e Pública, é isso? É isso. Que está organizando. O presidente Lula disse que vai estar presente. O governador Tarcísio não confirmou, também foi convidado, e o prefeito disse que não vai, é isso? Isso. O Tarcísio disse que não vai, agradeceu o convite, mas não vai. Nós teremos lá a presença do Lula, Haddad, presidente do BNDES, o ministro Marinho, estarão lá. E tem uma questão política aí colocada também, não é? Sim, porque nós estamos em época eleitoral. Então, nesse momento, nós fizemos questão de ser institucional, convidar todos os que estão no poder, foram eleitos, temos que respeitar, convidamos. Agora vai aqueles que acham que vale a pena ir. Agora, Jurana, tem algumas questões em aberto também em relação ao governo. Não quer dizer que as centrais sindicais estejam apoiando tudo que o governo faz. É um governo mais focado no movimento sindical, mais preocupado com isso, que é a origem, por exemplo, do ministro Marinho, do próprio presidente Lula. Mas tem a questão de desoneração da folha, correção da tabela do imposto de renda, problemas com o reajuste do funcionalismo, que nós temos segmentos aí em greve. Como é que você está vendo hoje essa relação entre governo e sindicatos? Eu vejo como positiva, primeiro. Primeiro porque as questões econômicas aqui colocam se você vai ter reajuste salarial ou não. Então, as condições econômicas hoje estão demonstrando que os acordos salariais também estão sendo melhores. 87% dos acordos salariais feitos de janeiro até março já ultrapassou o reajuste da inflação. Pegamos aumento real. O ano passado foi 83%. Além disso, você tem também um crescimento nos empregos, ainda que não todos de boa qualidade, mas de qualquer maneira isso gera também condições econômicas de você reivindicar melhores condições de trabalho e melhores salários. Nesta véspera de 1º de maio, há pouco eu falava sobre isso, nós tivemos a divulgação do CAGED, contrariando inclusive as expectativas, segue com o movimento positivo de contratação formal, e a PNAD resistindo até a pressão sazonal, que é normal nessa época que haja uma elevação da taxa, né? É isso. Eu acredito que nesse aspecto torna-se positivo porque o fato de estar aumentando a oferta de emprego faz com que o trabalhador também perca o medo de exigir melhores condições de trabalho e melhores salários. Então, nesse aspecto, o governo acerta quando melhora as condições econômicas. Agora, é claro que, por exemplo, taxa de juros está muito alta ainda. Tabela do imposto de renda precisa corrigir, porque a cada reajuste que o trabalhador sofre ou o servidor público, ele acaba mudando de faixa, que ele até diz, será que valeu a pena esse aumento? Porque aí ele muda de faixa e acaba sendo prejudicado no desconto do imposto de renda na fonte. Então, a tabela tem que ser modificada também. O atual governo ele até tentou amenizar um pouco esse problema, mas que vem de muito tempo, a não correção da tabela do imposto de renda. Então, indiretamente, a gente tem todos os anos aumento da carga tributária que incide sobre os salários, só que como houve aquele questionamento, até 2 salários vai pagar imposto, então houve uma pequena correção. O presidente Lula prometeu muito mais, mas ele enrosca exatamente na capacidade de fazer o ajuste fiscal, né? Esse debate está no Congresso, realmente. Há uma promessa do governo de que até o final do seu mandato nós estaremos isentos em 5 mil, mas isso acho que precisa de debate no Congresso Nacional e, claro, pressão social. Agora, nas relações do trabalho também tem um outro problema que o governo não conseguiu resolver ainda, que é a regulamentação do trabalho dos aplicativos. Eu queria saber como é que os sindicatos estão atuando nesse sentido. Houve uma divergência inicial entre as empresas, os trabalhadores e a proposta do governo. Os trabalhadores, diferente de outras áreas, eles querem uma independência maior. Como é que está essa negociação hoje? Nós temos uma dificuldade nessas negociações. A primeira delas é que não é um emprego digamos assim, fixo. Às vezes a pessoa trabalha num emprego, paga seus impostos e usa o aplicativo como um bico salarial, como, digamos assim, um complemento de renda. Esse é um dado. O outro dado é que muitos companheiros e companheiras ainda jovens que trabalham aí acham que pagar impostos como o INSS,
pagar as suas condições de estar regulamentado na profissão, isso acaba diminuindo o seu salário. Mas só que ele tem que pensar também lá no seu futuro, o que não é uma realidade para a juventude. De qualquer maneira, o primeiro acordo, eu acho que foi bem, falta discutir isso no Congresso, que foi para o pessoal de motoristas em aplicativos. O que falta agora são aqueles que trabalham como entregadores nas motos e nas bicicletas. Porque muita gente confunde essa ideia de regulamentação com a vontade do governo de arrecadar mais, mas tem um problema muito sério da cobertura da Previdência, Não tenha a dúvida. própria segurança dos trabalhadores, né? Então é preciso buscar a condição para garantir isso, né? Não tenha dúvida, quer dizer, a luta do sindicato é no sentido de, regulamentando a profissão, você tem condições de garantir, caso aconteça um acidente, caso ele fique doente, ele terá cobertura, digamos, salarial pelo INSS. Ao não fazer esse pagamento, ao não estar regulamentado, ele está à própria sorte, não é? Então isso é ruim. Ruim está a própria sorte, porque você, se acontece algum problema no seu trabalho, você não tem as garantias sociais que outros empregados têm. Mas eu creio que nós não deveríamos só ficar com essa questão dos aplicativos. Eu acho que o governo tem que buscar instrumentos outros para que a economia também gere empregos na indústria, empregos de melhor qualificação, para que a sociedade possa, digamos assim, melhorar também, do ponto de vista econômico, o salário das pessoas. A gente viu que a maior geração de empregos foi no setor de serviços, que tradicionalmente são empregos de salário menor, de qualidade menor. Né? E a indústria que oferece as melhores vagas. Né? Isso. Nós tivemos notícias positivas, né? Várias empresas automobilísticas estão investindo ou reinvestindo no nosso país. Isso é positivo porque você acaba gerando não só na montadora, mas na autopeça, na concessionária, você acaba criando condições de contratar mais gente e contratando mais gente especializada para trabalhar nessas áreas. Agora, Jurino, o que os sindicatos estão fazendo em relação à preocupação que foi dita hoje, ressaltada pelo ministro Marinho, que é a questão da igualdade salarial entre mulheres e homens? Isso é fundamental. A legislação, às vezes, ela pode ficar só bonita na CLT desde 1943. O importante é que a legislação, a hora que o sindicato e os trabalhadores tenham conhecimento disso, eles também possam se organizar no local do trabalho. Nos outros países, como Estados Unidos, como França, Itália, há organização no local do trabalho. O sindicato tem organização no local do trabalho. Então, a fiscalização não depende apenas de um Ministério do Trabalho, de um fiscal que vá na empresa. Ela já é feita pela organização da seção sindical. Então, no Brasil, eu creio que esse avanço será possível à medida que as campanhas salariais sejam feitas, haja negociação com o empresariado e haja mobilização dos trabalhadores daquela empresa. Não é? Esperar só pela legislação, você acabará abrindo processo para conseguir, o que é positivo, nos tribunais. Mas se houver negociação, pressão social, é melhor. E falar em negociação em acordos coletivos, nós temos apenas um minuto, Juruna, mas eu acho que é importante falar de uma certa confusão que ficou em relação às contribuições que têm que ser pagas pelos trabalhadores, que muitas vezes entram aí como uma cláusula de acordos formalizados através de assembleia, e os trabalhadores não querem, não é? A reforma trabalhista acabou com a obrigatoriedade do imposto sindical, os sindicatos existem, continuam a fazer negociações, você falou inclusive de reajustes acima da inflação. Mas como é que fica a situação do trabalhador que não quer aderir, não quer pagar a contribuição? Isso a legislação deixou claro através do Supremo. Né? Aqueles que não querem fazer a sua contribuição, eles terão um prazo para apresentar suas cartas no seu sindicato. Mas isso não é muita burocracia, não é difícil? Eu creio que o mais importante é dizer que quando o sindicato conquista para todos, para o sindicalizado e para o não sindicalizado. Eu creio que é justo que o trabalhador que recebe o benefício também participe da campanha. O dinheiro que ele paga é uma contribuição para financiar a luta do seu salário, a luta de suas condições de trabalho. Não é um dinheiro que vai ficar para o sindicato, é uma contribuição que fará com que o seu reajuste seja melhor, que as suas condições de trabalho sejam melhor, porque o seu sindicato forte faz com que ele tenha melhores condições. É isso. Agradeço muito a presença do João Carlos Gonçalves, o conhecido Juruna, que é secretário-geral da Força Sindical. Juruna, obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado à Gazeta. Com vocês.